Pronto, boa tarde a todos. Bem-vindo à nossa quarta reunião do Conselho de Campo, aos 30 dias do mês de julho de 2018, às 14 horas e 16 minutos. Como de costume, vamos passar a leitura dos informes. Você consegue projetar lá? Extraordinário? Eu vou colocar aqui para projetar, o Moab vai estar ligando aqui, gente, mas é para mostrar uma tabela para eu não ter que ler a tabela. Então eu vou ler o texto e a tabela vai estar sendo apresentada aí para vocês. Tá? Então eu já vou começar a leitura. Neste próximo mês de agosto, o campus de Itapetininga do IFSP completa 8 anos de funcionamento, cumprindo seu plano de desenvolvimento institucional, PDI, em sua última atualização disponível no link, e aí tem o link aí da portaria que atualiza o PDI, onde na página 18 define os 3 eixos tecnológicos do campus, apenas do campus de Itapetininga, tá? Cada campus tem os seus eixos tecnológicos. No caso de Itapetininga, pelas características dos cursos, nós temos controle e processos industriais, é um eixo, informação e comunicação, outro eixo, e infraestrutura, tá? São os nossos 3 eixos. Tendo na página 50 a tabela com os cursos. Como já é sabido da comunidade, a oferta de vagas nesses cursos descritos nessa tabela tem relação direta com o orçamento anual do campus, sendo contabilizados pela quantidade de alunos matriculados anualmente. Portanto, a diretoria traz constantemente a necessidade da discussão acerca das ações de permanência e êxito. O que são essas ações? São as ações para combate à evasão. É a cor do mar. Vermelho? Rosa. Eu gosto mesmo de rosa. Tentar HDMI. Não, é só dar uma mexidinha aqui. Deixa eu tentar HDMI. Ah, você tá mexendo? Não foi. Ah, o problema está nessa mesa aqui. Tá aqui, ó. Olha só. Aí, tem que segurar assim. É só dar uma pressionada aqui que já está. Isso é o negócio. Ah, que legal que agora ficou. Alterou aqui, alterou aí, né? Pela quantidade de alunos matriculados anualmente. Portanto, bem como a otimização da utilização da infraestrutura física e de pessoal para o funcionamento desses cursos regulares. Ficando para os próximos comunicados as informações diretamente relacionadas à pesquisa e à extensão, que a gente ainda está compilando os dados desse semestre. Com o objetivo de organizar melhor as necessidades de cada curso, no que diz respeito à quantidade de professores, a direção-geral, na comissão interna do PDI, confeccionou uma planilha que organiza todas as disciplinas de todos os cursos, agrupando-os por perfil de professores. Desta forma, conseguimos chegar a um número muito próximo do real para dimensionar os perfis e quantitativos necessários, levando em conta o nosso número máximo de 70 professores, conforme a lei de criação do próprio campus, que podemos ter no campus atualmente. É natural que atualmente a quantidade de professores nos perfis sejam alterados, e os motivos são os de solicitação de remoção, tanto pedido para ir como para sair do campus.
como vir para o campus quanto para sair do campus. Redistribuição, idem, né? Tanto pedidos para vir quanto para ir. Exonerações e aposentadorias. Esses são o que altera o nosso quadro de professores, né? E todo ano sempre tem pelo menos 1 ou 2 casos desse tipo. A planilha foi revisada por todos os coordenadores de curso e leva em consideração, além da quantidade de 14 aulas por semana por professor, o pleno funcionamento de todos os cursos, ou seja, considera-se como se todos os cursos hoje tivessem todas as suas turmas rodando, como por exemplo a licenciatura em matemática, que está no 6º semestre, um total de 8. A gente tem outros cursos também que estão nessa situação, engenharia mecânica, que está no 3º semestre, né? No 4º semestre, na verdade, de 10, né? Temos o integrado, que está no 2º ano, de 4, e assim por diante. Então essa planilha, ela assume, para a contabilização da necessidade dos professores, os cursos hoje, todos eles em pleno funcionamento. Na tabela abaixo, então, a gente apresenta a listagem desses quantitativos de todos os perfis atuais do professor do campus. Então nós temos aqui, gente, todos vendo? Então a gente pegou todos os nossos 67 professores e atribuímos o perfil deles, tá? Então todos os 70 professores têm um perfil, tá? E do próprio concurso, tá? E aí a gente pegou todas as disciplinas de todos os cursos e atribuímos um perfil nessas disciplinas, tá? Mas isso é tudo, como eu falei, para chegar no número próximo. Por quê? Porque tem disciplinas que não necessariamente pode ser atribuído para um único perfil. Assim como o professor também pode assumir disciplinas de outros perfis, tá? Mas, considerando apenas o perfil básico, nós temos essa relação aí, tá? Eu separei em cores aqui, né? Agrupei um pouco as áreas. Então, por exemplo, a área da civil, onde a gente tem os arquitetos é brincadeira falar, né? Porque só temos um. E os engenheiros civis, né? Então, por exemplo, da área de civil a gente teria 10 professores. Aí depois vem a área da indústria, tá? Por exemplo, que tem vários subperfis aí, totalizando 17, por exemplo, tá? 17 é isso mesmo. A informática com seus 2 perfis básicos, né? Hardware e programação, ou redes e programação, enfim. Depois vem matemática, vem a pedagogia e, por último, por falta de cores aí na paleta, para não ficar também, a gente deixou, por exemplo, em física, os 8 perfis, né, com uma última cor, e o restante que tem perfil único, que a gente chama, né, um de artes, um de biologia, educação física e assim por diante, tá? Como perfil principal. Do total, 67 professores hoje. Na próxima tabela, então, daí a gente tem a distribuição das aulas para os perfis, conforme a oferta anual de cursos. Vale aqui ressaltar que nessa tabela está sendo considerado apenas o primeiro perfil de formação dos docentes, ou seja, perfil das disciplinas, perfil dos docentes. Cruzamos isso e chegamos aos quantitativos de perfis que hoje, com 60 professores, a gente consegue chegar, tá? Tudo isso, como eu comentei ali em cima, levando em consideração que cada professor dê no máximo 14 aulas, tá? 14 aulas, né, da sua carga horária de 40 horas, que, como todo mundo já sabe, né, as 40 horas não é apenas para ministrar aulas, né? Então, o nosso cálculo hoje é em cima de 14 aulas por semana. E aí, em cima disso, a gente tem um panorama aí das áreas, tá? Verde, aonde tem professores, né, que estão atendendo o perfil com uma certa, né, com um certo quantitativo, né, a mais. E nós temos o vermelho, aqueles que estão abaixo do quantitativo, tá?
Então a gente usou essa tabela para tomar uma decisão essa semana. Apareceu todos aqui? Apareceu. De 67 professores. É uma coisa que a gente sempre discute com os coordenadores e toda a comunidade, e agora aqui no conselho não existe um quadro específico de um curso. Existe a necessidade dos perfis de professores necessários para as disciplinas. Portanto, toda vez que um professor é exonerado, aposentado, transferido, redistribuído, removido, a gente volta para essa tabela e analisa se a gente repõe aquele perfil ou se a gente busca um novo perfil, tá? E tudo isso em paralelo à discussão do PDI, alterando essa planilha. Então a gente no PDI também vai alterar os cursos de repente, e aí altera-se essa planilha, tá? Então isso dentro do básico, tá? Eu não queria também poluir muito aqui os informes, né? Mas a gente fez uma outra simulação, por exemplo, com 16 aulas, e aí não aparece quase ninguém vermelho. Quer dizer, por conta de 2 aulas a mais, a gente não teria hoje, se fosse o caso, né, necessidade de ter mais do que 67 professores. Só um parênteses aí. Então, o que a gente fez, gente? Dos 3 professores faltantes para 70, 2... E aí a gente já vai ler aqui embaixo o finalzinho dele, que é o final da explicação. No início desse ano, a direção geral, então, usando as informações dessa planilha, que a gente já vem trabalhando com ela desde o ano passado, solicitou no edital de remoção de Itapetininga 2 vagas, que já é do conhecimento de todos, né? Foi publicado o edital, uma vaga para matemática e um outro para português e inglês. Uma vez que o quantitativo era de 68 no início, na época da confecção do edital, onde nos foi solicitado quais eram os 2 perfis para colocar no edital de remoção. Porém, em junho desse ano, o professor Cal solicitou exoneração do cargo por ter passado em outro concurso. Ou seja, do edital de remoção para cá a gente perdeu um professor. Com isso, o número baixou para os atuais 67. Tá? Ao retirar o professor Cal, então, que já não está mais aqui no campus, da tabela de professores da planilha, a área da indústria ficou com uma defasagem de 2,4 e 1,6 nos primeiros e segundos semestres do ano, respectivamente. Então, com essa informação, a direção geral, então, está solicitando, além dos professores de mecânica, de matemática e português, um professor de mecânica, que serão nomeados a partir da lista de classificados do atual concurso, em vigência no IFSP. Vale aqui registrar que não houve inscritos para as 2 vagas solicitadas no edital de remoção, de português e matemática. E, portanto, será realizado o aproveitamento de fila também desses 2 perfis. Ok, gente? Então, desses 3, então, os 2, português e matemática, a gente pediu na remoção, ninguém quis vir para cá, então a gente vai estar solicitando aproveitamento de fila. Assim como a vaga, a terceira vaga, oriunda da exoneração do professor Cal, também a gente está colocando na indústria. Por quê? A gente tem, então, a gente pegou as 3 áreas mais críticas, né, a partir desse quantitativo de 67, o que nos retornou a matemática, né, com 2,6, a indústria com 2,4 e 1,6, como está aqui, e o português com quase 2 aqui também. Ok? Então, com isso, é claro, né, que essa matemática ela não é tão exata, porque como tem os perfis secundários, mas a gente pegou, literalmente, as 3 maiores demandas que representa hoje os cursos, tá? Mesmo que eles não estejam no seu pleno funcionamento. Até porque essa rodada, né, de perda de professores, ganho de professores, praticamente vai acontecer semestralmente, quando não anualmente, tá ok? Abro então para os esclarecimentos imediatos disso, sendo que, conforme eu falei até antes da reunião, esses informes para que os conselheiros tenham mais transparência das ações da diretoria e que esses dados possam e devam ser
contestados, questionados, para que a gente possa dirimir qualquer dúvida, seja na próxima reunião ou durante o período, tá, que anteceder a reunião do CONCAN. Ok? Alguma dúvida? Um de cada vez. Não? Melhor não. Como vocês estão recebendo essas informações agora, é claro, essa planilha está lá no Drive, então vocês podem, né, fazer toda a revisão dela, conferência das fórmulas e tudo, e de repente até questionar alguma fórmula, algum número lá dentro dela, tá? E aí a gente traz essa correção aqui sem problema nenhum. Salientando que... Só uma dúvida, Ragnar. Com relação a essas vagas, já foi batido o martelo? Como assim, batido o martelo? Já foi batido o martelo, ou seja, as vagas, de acordo com esses números da planilha que nos foram apresentados aqui, embora a gente tenha uma ou outra questão com relação a alguns desses números, mas isso não é o caso agora, com a reunião dos coordenadores, deuses, já foi batido o martelo? Não. O que é bater o martelo? O que considera batido o martelo? Hoje... O que considera batido o martelo é o seguinte, olha, então são 3 vagas, o que vai ser chamado realmente, então, é mais um professor de matemática, mais um professor de língua portuguesa e um professor para suprir a vaga do professor Cal que saiu, é isso? Sim, o perfil o qual a saída do professor Cal gerou, tá? A saída de um outro perfil pode não gerar uma demanda, por isso que eu estou batendo sempre na mesma tecla, né? Ou seja, a saída de um professor não é a reposição daquele perfil. Foi analisada a reordenação de perfis dentro da própria área? Sim, tanto é que aqui, ó... Foi avaliado pela gestão? Sim. Ó, tanto é que aqui, ó, Johnny... Então, qualquer coisa que acontecer a partir de agora é culpa da gestão, é isso? Olha, para explicar isso, por exemplo, a área da indústria, dentro da área da indústria a gente tem verdes, amarelos e vermelhos, tá? Então, por exemplo... Eu entendi isso. Não, é o que você está falando. Não, dentro das áreas pode ter... Eu entendi. O problema é o seguinte, o problema é assim, as áreas, o que você tem de informação pelas áreas, foi que a área passou para você, foi que a área passou para a gestão, ou a gestão observou isso realmente? Observou isso. Ok, tem um documento sobre isso? Sim, essa própria planilha que a comissão passou para os coordenadores, para a conferência de todos os perfis. Então, por exemplo, poderia ter um furo, Johnny, no perfil. Eu defini um perfil de uma disciplina que não é aquele perfil. Isso vai impactar isso diretamente. Então, no momento em que todos os coordenadores revisaram todos os perfis de disciplina, a gente levou em consideração uma relação direta. Então, se todas aquelas disciplinas têm aqueles perfis e todos os professores têm esses perfis, a gente cruzou isso, gerou esse número, tá? Quando você fala batido o martelo, quando que vão ocorrer essas nomeações? Elas não vão ser agora, tá? Por quê? Não saiu nenhum pedido de remoção, então ninguém vem para cá. Quando que esses 3 professores vão pisar aqui no campus? Tá? Eles vão ser nomeados ainda daqui 1 mês ou 2 meses. Ou seja, não é para esse semestre. Entendi, né? Ou seja, se a gente encontrar alguma inconsistência nesses dados no próximo mês, ainda é possível sim a gente trocar um dos perfis, português pelo matemática ou até mesmo o da mecânica ali, tá? Então a gente tem sim um prazo aí de pelo menos 1 mês para fazer mais uma checagem. O PDI a gente fez uma checagem, depois a gente reuniu, conferiu novamente, todos os coordenadores conferiram esses perfis, né? Agora a gente está também disponibilizando esse material para que todos, mais olhos, tenham vistas a essa planilha, esses perfis, para que possam de repente trazer um fato novo. Eu só estou dizendo isso por um problema que nós temos no nosso campus, que é o seguinte: a gente está completamente estagnado. E estamos estagnados porque a gente não tem possibilidade de crescimento, de oferecimento de curso, nem de nada disso, por conta de
de que a gente precisa, por causa dos balizadores, oferecer mais um curso de nível médio. Esse é o problema. E oferecer mais um curso de nível médio, o que eu estou dizendo é o seguinte, o que eu estou dizendo é que o número de alunos que nós temos hoje é o número de alunos que vai continuar ad infinito se nós continuarmos dessa forma. Por isso que é muito importante a discussão nas reuniões que o PDI for convocar. Quando a gente for prospectar novos cursos, né, vai vir novas propostas de curso e a gente tem que fechar a nova configuração de cursos. Então, a partir dessa nova configuração de curso, a gente modifica isso e começa a trabalhar com os novos perfis. Alguns perfis vão diminuir, outros vão aumentar. Bom, enfim, atualmente é isso que a gente está trabalhando. Então, eu não posso... O problema é que nós não conseguimos, dentro do PDI que nós temos, nós não conseguimos ter cursos novos por conta dessa estagnação. Por conta da estagnação de professores, sabe? De professores, sobretudo, no grupo comum. E todos sabem disso. Então, só isso. A nossa... É a única coisa que eu gostaria de levantar. E eu gostaria que os conselheiros, não só os conselheiros, mas todas as pessoas que estão envolvidas nesse sistema, olhassem isso com esses olhos. Com os olhos de que o nosso campus vai continuar estagnado da mesma forma que ele está, por conta da gente ter uma discrepância muito grande entre o número de professores que a gente tem numa área com relação a outra e o número de cursos que a gente tem numa área com relação a outra. Então é isso que a gente precisa ver. Isso. Okay? Hoje... Então é só um adendo. Sim, tranquilo. Tá? Tranquilo. Vamos à frente. Com certeza. Essa discussão, como eu falei, ela não pode ser pontual, ela tem que ser constante, né? Sempre, em relação à quantidade de professores de curso. Hoje, os cursos que estamos hoje executando representam diretamente a proporção de professores, né? Então, o que a gente tem de professores, a gente tem em curso e temos em aluno matriculado. Agora, a estagnação que você, né, comenta de aumentar os cursos, significa... Aumentar a oferta de vagas. Aumentar a oferta de vagas. Também está na discussão do PDI. Exatamente. Então, a única coisa que eu acho temerosa, com o perdão da palavra, é que um conjunto apenas dos coordenadores de curso votem para que a gente tenha a colocação desses perfis. Não foi votação, a gente não colocou em votação na reunião dos coordenadores, certo, Carol? O que eu entendi foi só um pedido de informação. Isso, a gente recolheu essas informações, a gente não pôs em nenhum momento em votação para os coordenadores qual seria o perfil que a gente colocar. A gente entende que na gestão dos professores, no sentido do quantitativo dos perfis, a gente tem que seguir a demanda que os cursos hoje nos pedem. Então, se os cursos estão pedindo X perfis desse perfil A, B ou C, é em cima desses perfis que a gente faz a contratação. Acho que a dúvida do Johnny, é a seguinte, essas três contratações, lógico, isso na tabela, foi uma decisão da direção, do PDI, dos coordenadores, quem decidiu? Então, olhando a tabela, a gente precisa contratar um daqui. Foi a direção através da planilha confeccionada, como eu falei no próprio, está textualmente ali escrito, por isso que eu fiz questão também de colocar, através de informações, né, recolhidas dentro da comissão do PDI, que recolheu esses dados. A gente tem enquanto comunidade, a gente tem todo o direito de questionar essas informações, e vamos questionar, tá? Ao ponto, se for necessário, a gente alterar isso. Então, além de um nome, tem dois nomes agora, o nome do Ragnar e o nome do Paulo, é isso? Foi que nem você comentou do PDI. Colocando mais nomes, então, o Ragnar passou junto com o PDI para o pessoal da mecânica, nós estávamos com um quantitativo lá verde. Foi revisto tudo, a gente revisou toda a documentação que o PDI passou para nós, mas não, o PDI não chegou para a gente, revisa, a gente foi lá, buscou informação, passou para o pessoal, para os coordenadores, todos os professores da mecânica fizeram isso, porque a gente estava com uma defasagem, ela estava tudo verde, só que isso é uma informação irreal. Então a gente ajudou eles, auxiliou essa informação, que foi o que o Ragnar levou para a reunião também. Justamente porque tinha informações lá que não estavam batendo, o curso estava desatualizado, mas isso fomos nós que fornecemos informações para eles. Então, e todos os áreas tiveram oportunidade nisso. Porque o que acontece é o seguinte, a gente sempre tende, William, a puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha.
Isso, não, tudo bem, você tem que revisar, mas a gente sempre tende a puxar a brasa pela nossa sardinha, né? Por exemplo, tem várias críticas sobre várias coisas que não cabe agora a gente dizer, tá? E é bom fazer isso dentro do PDI, eu acho que... Não, tem várias críticas sobre várias coisas, é bom fazer isso no PDI, só que o que eu acho temeroso mesmo é essa condição de que alguns assuntos que são relativos ao bom andamento do campus e ao futuro do campus serem discutidas. Claro, elas precisam ser discutidas ali dentro, mas serem definidas por um único grupo, que é um grupo dos coordenadores. Porque esse não foi o único caso. Se é que não foi o caso, o Rabinat está dizendo que não foi o caso, não tem por que duvidar dele. Mas existem alguns casos que o conselho de diretores, que nem existe aqui no campus, foi uma imposição do campus, mas pela nossa legislação isso não existe. Não tem um conselho de coordenadores do campus, tal, né? Eles decidem coisas no campus que são complicadas. Talvez, Johnny, eu colocaria em votação uma situação onde tivesse, por exemplo, 2 perfis empatados, por exemplo. Aí talvez eu colocaria em votação, aí não sei só nos coordenadores ou com todos os professores, enfim. Alguma coisa teria que ser feita para desempatar. Como eu falei, aqui eu segui as informações. Tem 2 que pediram a palavra a mais, Carol e Maile. Carol? A Maile vai conseguir a palavra para mim. Ah, então Carol. Muito obrigada, né, por poder colaborar na reunião. É só em relação, eu queria colocar essa relação a como foi elaborada, né, a planilha em relação aos perfis. O perfil é determinado a partir da matriz curricular de cada curso. Na estrutura curricular de cada curso tem a disciplina, carga horária, quantidade de docentes. Então, essa matriz é definida a partir do que está definido no projeto pedagógico do curso. Certo, gente? É só um esclarecimento que é importante se ter, né? E aí, assim, eu acho que um outro momento em que nós possamos ter uma mudança de perfil é uma revisão dentro desses projetos pedagógicos de curso. Perfeito. Né? Que a gente pode reelaborar essa questão, né, dentre outras questões presentes, principalmente na estrutura curricular. Então, o que temos dados nessa planilha é o que tem-se a partir da extração da estrutura curricular, da matriz curricular presente nos projetos pedagógicos dos cursos, que foram aprovados, a maioria deles aprovados pelo CONCAN, né? Estão sendo a partir de agora. Estão sendo a partir de agora aprovados pelo CONCAN. Então, acho que mais uma ferramenta do Conselho de Campus, mais uma possibilidade do Conselho de Campus, enquanto órgão deliberativo dentro do campus, discutir a questão da estrutura curricular dos cursos, a quantidade de docentes para cada curso e a carga horária de cada disciplina. É isso que eu queria colocar. Qual é o outro? Ok? A outra pessoa aqui. A Maile que pediu para propor. É que eu preciso que algum conselheiro autorize a palavra para que eu... Faz parte e na hora da decisão da direção também levou em conta aquela lance da segunda opção também. Sim. Gente, como eu falei no texto, a conta não é tão exata assim, né? 2,6, como se a gente pudesse pegar um professor e dividir ele em frações. Não. Já é sabido, pelo menos entre os professores, né, que se tem um professor que tem uma área de formação, mas tem uma outra disciplina que não é diretamente naquela área do professor, mas o professor fez uma pós naquela área, ou tem uma outra formação naquela área, na outra área, ele pode ministrar? Pode. Tá? Então isso também já é contabilizado também, né? Mas claro, chega uma hora que a gente tem que tomar uma decisão de qual perfil a gente vai contratar no momento que baixa, vamos dizer assim, dos 70. Tá? Isso sempre vai ter, e até essa metodologia, gente, por favor, a gente também coloca, quando a gente coloca no comunicado isso, essa metodologia que a direção adotou. Agora a gente vai ter que aguentar essa metodologia? Não, tragam novas propostas, tragam, né, questionamento, escuta, esses PPCs não deveriam estar assim, então vamos ter cuidado ao aprovar PPCs. A comissão, tem toda uma comissão que faz o PPC, que estabelece a estrutura curricular. O que a gente não pode é, depois que passou por todas as instâncias, aí a gente não querer adotar aquela grade. Nós enquanto gestão, não é só eu, não, toda a gestão e direções,
coordenações, a gente aplica aquilo que está no PPC. E a gente, né, audita para que o PPC esteja sendo cumprido. Então a gente toma todas as nossas ações administrativas para suprir o PPC e para se cumprir o PPC. Ok? Mas nenhum outro, como eu falei, esse é o comunicado. Ainda para o próximo vocês podem fazer mais alguma pergunta mediante a leitura nessa planilha, questionamentos que vão ser esclarecidos aí nas próximas reuniões. Ok, gente? Podemos então passar para a nossa pauta do dia, então? Bruno? Rapidinho, então, já que está assunto, tem algum relatório, alguma pesquisa que fala quantos alunos que se formaram, estão trabalhando, para ver se precisa assinar curso, se precisa fazer tudo, se precisa seguir o curso? Essas informações que o Bruno acho que está dizendo, elas são bastante complexas, né? Um volume. O Bruno está falando do egresso, né, Bruno? Se a gente tem alguma análise do egresso hoje? Não, nenhuma, praticamente. Informações a gente vai trazer para a próxima reunião, que a gente não tem ainda esses dados, porque a matrícula ainda está acontecendo. A gente vai trazer os dados de inscritos nos cursos, que eu acho que é importante, inscrito nos cursos, ou seja, a demanda de cada curso. Não que a gente vai se pautar na quantidade de inscritos para interromper ou suspender um curso, mas pelo menos para trazer discussão. Olha, não está tendo mais demanda esse curso, temos que pensar num outro curso, né? Demanda aí para o PDI. O PDI não apenas projeta novos cursos, mas também trabalha com os atuais, ou seja, a gente vai continuar com um curso, de repente, profissionalizante que não está sendo procura? Será que já foi saturado do mercado? Então, tudo isso a gente tem que ficar muito atento, né, dentro das discussões de cada semestre, na abertura de cada turma, tá? Então, o que a gente pode trazer aqui são dados para que apontem um caminho, né, ou apontem, né, uma boa discussão. Inscritos, matriculados, evasão, né, a gente tem... por que tem tantas um número maior de evasão num curso, menor na outra? Também, né, o sócio-pedagógico, a direção adjunta de ensino investigam isso, né? Por que 2 cursos profissionalizantes têm evasões diferentes? O que acontece com cada um desses cursos? É o mercado? É um fator interno? É um fator externo? Isso não se responde, com certeza, objetivamente. Tem muito mais, né, a ser investigado. Então acho que a gente nunca vai conseguir responder isso com uma precisão, tá? Mas com certeza a gente tem que trazer esses dados para começar a nos dar a luz aí de prospecções na nossa tabela de curso dentro do PDI. Ok, Bruno? Então esses dados vão vindo para os conselheiros, porque os conselheiros estão votando aqui e vão votar, acho que até o final do ano, né, Carol e Everton, o novo PDI, não é isso? Tem um prazo. Até final de setembro. Nós temos até 30 de setembro para enviar o memorial descritivo com o PDI 2019-2023. Que vai. Temos 2 audiências pré-agendadas, né? Audiências públicas para serem realizadas com toda a comunidade acadêmica. Nós vamos encaminhar as datas dessas audiências. Acho que na próxima semana a gente encaminha, até o final dessa semana, na próxima semana já encaminhamos a data das próximas audiências. Serão 2 audiências, uma no mês de agosto, outra no mês de setembro. Para a discussão do PDI. Então, esse é um momento muito importante do campus para a discussão dos nossos próximos passos. Por isso, falo, é importante a revisão dos PPCs. Isso. E no momento em que a gente revisa o nosso PDI, revisa os nossos PPCs, o resto é com a gestão. Então, a gestão vai pegar, né, aquele documento que nós mesmos aprovamos aqui, os PPC que nós aprovamos, e eu vou fazer a gestão pessoal, né, gestão, né, de recursos humanos, vamos dizer assim, e de infraestrutura para que aqueles cursos aconteçam, né, seja na infraestrutura física, salas e como a gente faz, assim como também na gestão de pessoas mesmo, que é a contratação de técnicos administrativos, de professores e tudo mais. Ok? No PDI, isso que o Bruno levantou, ele vai estar contemplado e fazendo que seja obrigatório o acompanhamento do egresso, para saber não só o egresso, mas também os alunos que abandonaram o curso, por que abandonaram, essas coisas. Isso vai estar contemplado no PDI? No PDI já tem as tabelas que contemplam os dados numéricos disso. E
tem sim uma certa interpretação daqueles dados, mas mais detalhes, talvez a Carol vai poder passar aí. Existe no campus uma comissão de permanência e êxito, né? Essa comissão ela teve início de trabalhos em final de segundo semestre de 2015, 2016, 2017 gerou-se um primeiro relatório. Agora, a última orientação que nós tivemos no encontro de diretores educacionais da PRE é que vai haver uma reformulação dessa comissão e um trabalho intensivo dessa comissão no que se refere à questão da permanência e êxito. O PDI contempla esses dados, sim, porém esses dados são confeccionados a partir desta comissão de permanência e êxito. Então, assim, nesse semestre ainda nós formaremos uma nova comissão que atuará diretamente na questão da análise de permanência e êxito dos alunos do campus. O que vem a ser o êxito? Êxito é o aluno que concluiu o curso no tempo. O tempo que, por exemplo, o curso ele tem duração de 8 semestres. Quantos alunos concluíram esse curso em 8 semestres? Ou concluíram em 9, em 10 semestres, 11 semestres? Ou seja, não basta eles permanecer no campus, ele tem que ter um êxito dentro do campus. O êxito é, literalmente, ele se formar ou evoluir aqui dentro. No tempo correto. Nós temos aqui muitos exemplos de permanência, né? Alguns exemplos de êxito. Alguns isolados, né? Muitos permanência. Não, brincadeira, gente. Então, é considerado, dentro dessa análise da comissão de permanência e êxito, o aluno com êxito é aquele que se forma dentro do tempo previsto no PPC. 4 semestres, 8 semestres, 10 semestres e assim por diante. Tá. Mas isso que o Bruno levantou, que eu estou querendo saber, esses alunos que saíram, que abandonaram o curso... O sócio já faz um trabalho com isso, né? Todo aluno que... Existe uma pesquisa desses alunos, né? Todo aluno que ele vem cancelar a matrícula, ele passa para ter esse cancelamento, né? Uma entrevista no sócio-pedagógico, na coordenadoria sócio-pedagógica, para tentar identificar os motivos que levaram esse aluno a cancelar a matrícula, né? Agora, os casos de evasão, porque são coisas diferentes. Quem cancela a matrícula é quem desiste do curso e vem aqui e fala, olha, eu não quero mais esse curso, vem cancelar essa matrícula. Então, no momento que ele faz isso, ele passa por uma entrevista na coordenadoria sociopedagógica para que a gente faça uma entrevista tentando identificar quais os motivos. Porque às vezes alguns motivos a gente consegue reverter, no sentido, olha, eu tenho dificuldade financeira, mas nós temos a dificuldade de assistência estudantil. Ou então, passei em outro curso, não era o que eu queria, então a gente identifica esses motivos quando o aluno vem cancelar a matrícula. A evasão, ela é um pouco diferente porque simplesmente o aluno deixa de frequentar o curso sem avisar, né? E ele não volta mais. Então, é feito, no momento de a gente percebe isso quando? No momento da rematrícula. Esse aluno não faz a rematrícula. E aí, nesse momento, de novo, a coordenadoria sociopedagógica liga para todos esses alunos que não fizeram a rematrícula para tentar encontrá-los. Temos dificuldades. Alunos deixam o telefone de celular e o celular não existe mais. O e-mail não responde. O e-mail não responde. Mas assim, tentado o contato, isso é a rotina do trabalho da coordenadoria sociopedagógica, todo semestre com os alunos que não fazem a rematrícula. É isso. Na prática, eu vi perto de 10% que consegue ter um retorno, Marcelo. Sim, 10 a 20%. 10 a 20% que a gente consegue ter um êxito, né, vamos dizer assim, de ter o retorno. Tá? É porque existe assim, um aluno que não faz a rematrícula, ele tem um prazo regimental de 5 dias, caso perdido pelo prazo de rematrícula, com a anuência da direção geral, ele pode fazer. Mas a gente sempre busca ligar para essas pessoas antes. Então a gente só vai ter noção de quantos evadiram no semestre seguinte. Que a evasão é caracterizada pela não realização da rematrícula. Mas a gente, não sei se eu posso adiantar mesmo que empiricamente, porque a gente não tem absolutamente nenhum dado, mas uma coisa que me espantou, um dos motivos é o trabalho. Muitos desistiram, alegando que incompatibilidade com o trabalho, sejam porque estavam desempregados, estavam fazendo o curso, no momento que foram empregados, tiveram que desistir pela incompatibilidade, ou porque não conseguiram trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu vi isso expressivamente no caso de cursos superiores, em início de ano, tem muito aluno que ele passa em nossas chamadas do SISU, ele vai passando em outras localidades mais próximas de casa, ou então que não se adaptaram ao curso. Anualmente, o sócio faz essa tabulação de dados. Eu posso, se for,
solicitação dos conselheiros, eu posso pedir para que as meninas disponibilizem essa tabulação para a comunidade, né, para que a gente tenha esse estudo. Mas existe sim, isso é feito rotineiramente, essa é a rotina do trabalho sociopedagógico nos períodos posteriores à rematrícula. Porque aí a secretaria fica no trabalho em conjunto com a secretaria que notifica, então acabou a rematrícula, a secretaria notifica o sociopedagógico os alunos que não fizeram a rematrícula, o sociopedagógico tenta entrar em contato com esses alunos, os que conseguiram e vão tentar realizar a rematrícula fazem com a justificativa, olha gente, eu perdi o prazo por isso, a diretoria de educacional referenda e aí a rematrícula é feita fora do prazo. Tá? Essa é a rotina semestral de trabalho entre secretaria, sociopedagógico e direção de educacional. Eu vou tentar trazer para os dados que eu vou estar organizando, Marcelo, que a gente vai estar trazendo até de alunos inscritos, porque a secretaria está ainda na fase de matrícula, listas de chamadas e tudo. Para a próxima reunião, acho que a gente já vai ter até os dados de alunos matriculados por curso, né? Quantidade de efetivos, de concluintes, inclusive, por curso. Tá? Isso a gente já vai alimentar. Se a gente conseguir também já trazer esses dados referentes à evasão, a gente já vai incluir também nesse relatório. Ok? Como eu falei, são muito importantes essas informações, porque, como eu falei, vocês vão estar votando aqui o próximo PDI. O próximo PDI, gente, só para vocês terem uma ideia, 2014 e 2018, encerra-se esse ano o PDI. A gente está confeccionando o PDI 2019 e 2022, 23. Ok? Então é muito importante vocês nos perguntarem e também, né, procurar saber todas as informações para que vocês possam tomar, né, as decisões aqui dentro, através dos seus votos, o mais consciente possível e o mais crítico possível. Tá? Podemos então passar para o próximo item da nossa pauta, o encaminhamento do PPC, daí falando nisso, do curso de matemática. Né? Que o curso de matemática, a gente já discutiu na reunião passada, foram feitos alguns esclarecimentos, na época, na reunião estava o coordenador do curso, já tirou algumas, hoje a gente já tem o PPC já revisado, e quem vai fazer a relatoria do professor Johnny, que a gente vai também fazer os questionamentos em relação a esse PPC, para a gente poder, então, enviar para o CONEM agora, não é isso, Carol? Para o CONEM, ok? Johnny, é a sua palavra. Ok. Relatoria do PPC de Matemática, reunião extraordinária do CONCAN, do dia 30/7/2018. É ordinária, tá? A gente arruma. Tá bom. Não, só para... Porque eu não tinha visto que era ordinária. Então, eu coloquei extraordinário 2 vezes. Nessa reunião extraordinária, a se realizar na data supracitada, a referência sobre a pauta única de revisão do PPC de curso de licenciatura em matemática do campus Itapetininga do IFSP, a pedido da Pró-Reitoria de Ensino, de acordo com as análises técnico-pedagógicas, as ATPs, 001 DGR e 002 DGR, enviadas respectivamente nas datas de 21/5/2018 e 17/7/2018. A ATP 001 solicitava que 10 itens do PPC enviados à PRE fossem substituídos, organizados ou complementados, assim como a ATP 002. Na ATP 002, apenas 4 itens. As ATPs podem ser consultadas no Drive compartilhado com os membros. Portanto, se alguém tiver alguma dúvida sobre quais foram as solicitações e quais foram as alterações, tanto o PPC quanto as ATPs estão lá. Então, de acordo com o e-mail enviado pelo coordenador de curso, o professor mestre Paulo Henrique Correia Araújo da Cruz, vulgo Dom Pedro I, não sei para que tem o nome, os itens das 2 ATPs foram corrigidos conforme a planilha anexa. E aí, esse documento foi enviado para os conselheiros, ok? Todos os itens que estão na planilha têm as ações que foram feitas. Então, as alterações, substituições, inserções e tal, todas as indicações que foram colocadas, as complementações e tudo. Então, as informações foram conferidas e atestadas item a item, o que forma o voto desse relator pela aprovação do PPC por esse CONCAN, sem ressalvas para a qual. Assinado pelo professor Dr. Johnny Nelson Teixeira, membro efetivo do CONCAN. Vulgo Johnny Nelson. Vulgo Johnny Nelson.
quem fazer alguma... Acho que vale ressaltar, como a gente falou na reunião passada, gente, esse PPC da matemática, ele está extremamente enxuto. Então, uma das coisas que a gente está questionando até da nossa planilha de perfis, o PPC da matemática, ele está com a carga horária mínima exigida. A gente não pode diminuir 1 hora dele, senão a gente estaria fora da lei, vamos dizer assim, né? Então, ele já está numa carga horária enxuta. 3.200 horas. Ou seja, gente, qual é o impacto disso? Vamos falar agora, né? Eu sei que o Johnny vai achar ruim, mas vamos falar de dinheiro. Ele representa 100% da matriz CONIF. Por que eu digo 100%, gente? Porque se a gente tivesse 1 hora a mais da mínima, a gente não teria essa 1 hora a mais em orçamento para o campus. Tá? É uma informação que tem tudo. E 1 hora a mais de orçamento significa também 1 hora a mais de atribuição, que é o que a gente estava falando lá dos perfis, né? Ou seja, hoje o curso de matemática não teria como, salvo aí, está aqui o Matheus, né, professor de matemática, salvo ele também fazer alguma crítica e dizer, não, dá para tirar alguma dupla docência aqui, por exemplo. Seria o único caso, que eu não sei se tem dupla docência aí. Tem nos laboratórios, mas eu nem sei se é possível a gente fazer isso, né? Porque é um processo de atualização, não é um processo de correção do PPC. Então, no processo de atualização, eu não sei se é possível a gente fazer esse tipo de alteração. É só uma atualização por conta do reconhecimento do curso, então é mais mexer bibliografia, mexer alguns textos, é mais uma correção mais... Perfeito. Inclusive, nós estamos realmente fazendo isso por conta do reconhecimento do curso que vai ser em breve. Sim. Né? Mas por isso que a gente tem, além de uma exigência de um reconhecimento de curso, a gente também tem que voltar os olhos, mesmo ser uma obrigação superior, vamos dizer assim, seja por um reconhecimento de curso, eu acho que a gente tem que sim fazer as revisões pelos motivos que a gente estava discutindo nos informes, né? Grade horária e... Obrigado, Marcelo. Grade horária, dupla docência, por exemplo, é uma coisa bastante polêmica dentro dos cursos, e eu acho que isso também vai ser discutido bastante, porque isso impacta diretamente naqueles quantitativos de perfis. Exatamente, eu acho tá? que isso deve ser discutido. Deve, e vamos discutir isso. Não é um assunto para agora. Isso, com certeza. Tá? Mas é algo que a gente, o momento que a gente aprovou com aquela, vamos dizer assim, com aquela grade, a gente tem que cumprir. A gente vai cumprir e a direção não vai deixar de cumprir enquanto estiver válido aquele PPC. Portanto, é extrema importância a gente revisar todos os PPCs, como a gente está revisando hoje. Curso técnico Edificações está sendo revisado, daqui a pouco vai passar aqui também, com esse mesmo crivo, né, para ser mandado para o CONEM. Certo? Acho que já está quase em ponto, né, Everton? Falta uma TP ou duas, talvez? Enfim. Mas é muito bom que todos saibam para a gente também poder fazer essa crítica em todos os cursos. É claro, a gente não pode só pensar em orçamento, a gente não pode pensar só, né, em quantidade de professor por curso. A gente tem que pensar, lógico, na qualidade desses cursos. Tem que haver uma relação custo-benefício. Esse aqui é o grande problema. Sem pensar em orçamento, a gente não pode fazer. Mas também só pensar em orçamento também não. Infelizmente, as regras que nos impõem são essas. Sim. Né? Com relação ao orçamento. E com relação ao orçamento, a gente também precisa ter um número maior de e aí, isso que está impactando para o nosso caso. Ok. Não, um número maior de alunos, que também não é a discussão para agora, o senhor presidente. A discussão para agora é: este relator indica a aprovação do PPC. Ok, aprovação para o encaminhamento do PPC. Ok. Então tá. Só por uma questão de ordem mesmo, não há legalmente, né, uma obrigatoriedade de a gente colocar em votação. O que há uma obrigatoriedade é de a gente colocar em discussão. Eu estou abrindo aqui, uma vez que foi discutido na reunião passada já o PPC, e nada se mudou da reunião passada para cá, em questão de PPC, né? Salvo algumas correçõezinhas lá, eu estou colocando em votação aqui, então, para esse encaminhamento do PPC, ok? Para a PRE. Tudo bem? Então, se ninguém tem mais algum comentário? Eu tenho uma linha
Claro, não, tudo. Isso é óbvio. Mas principalmente. Que susto, pensei. Principalmente a tabela de disciplina, de carga horária e semestre. A primeira tabela lá, que está o semestre, está a disciplina, está o nome, está a hora, também grande. No terceiro semestre, falta de disciplina, daí na hora da carga horária está tendo os números errados lá, 3,6, sei lá. Se puder projetar aí e ver se o farmácia é louco, Você está falando 10? Então, esse tipo de... Vou tentar abrir aqui. De comentário não é um comentário para essa hora. Porque, na verdade, isso aí é uma mudança da estrutura do coisa. Sim, só que eu não sei. Tem um erro, tem outro, tem alguma coisa toda, então a PRI vai olhar isso aí direitinho. Tá? Então, por isso que eu estou falando. É que se puder enviar para lá, vendo isso primeiro, não, vamos ver lá. Não, se eles forem ver, aí os caras vão mandar. A gente pode apontar isso, né? Não, mas aí é o seguinte, se por um acaso você viu alguma inconsistência nessa grade, eu acho que é mais proveitoso você mandar diretamente, pode até ser com o conselheiro, né? Mandar diretamente para o governador. Talvez não subir já, porque não vai interferir não. Não, isso. Só para o tempo para falar, né? Que eu fiz uma coisa. Porque aí, assim, se você achou alguma coisa estranha, manda um e-mail, mesmo como conselheiro, manda um e-mail para o professor Paulo, para ele dar uma olhada nisso aí. Que pode ser uma coisa que ninguém tenha visto, você viu, enfim. E aí isso é normal. legal, porque aí o GPC fica mais estiloso. Não é porque eu tô sem internet aqui. Enfim, depois a gente então. Aí foi direitinho, manda antes dele mandar lá para PRI. Pode inverter então, daí colocar a aprovação da política. Tudo bem, gente? Por um lapso meu, na ordem do dia eu esqueci de, antes de entrar na pauta, aprovar a ata anterior, gente. Tá? Me perdoe. Podemos votar a aprovação da ata anterior. O Bruno falou sobre as datas que a gente já tinha detectado lá no título, né? 22 de junho, não é isso, Mário? É isso, aparece a data errada, também apareceu 23, né? Dia 23 foi sábado, 23 de junho. Então foi 22 de junho. Talvez até depois vou até conferir no áudio, talvez eu até tenha falado 23, porque eu fiz a ata ouvindo o áudio, inclusive. Então 22, a data que está correta lá, vai ser alterada. E sobre os participantes, alguém foi Bia que falou sobre quem que estava na reunião passada? A Brenda. Bruno. Os nomes que estão lá não eram os. Eu vi pela lista de presença, gente. Eu fiz. Estavam presentes. Eu peguei a lista de presença e coloquei lá. Alguém não assinou de repente a lista de presença? Não? Eu tinha visto que tinha aparecido alguns nomes até de ex-conselheiros. Eu olhei e não encontrei isso. Que é no caso da Brenda e tal. Até chamei ele aqui no começo da reunião e... Mas estava o nome da Brenda lá? Mas enfim, eu não tive Passou batido em mim então. Eu não vi isso, mas... Então ela tá desse jeito, só colocando aqui, só pra deixar claro como é que a gente ficou aqui, tá? Então foi corrigido a data, passou a ser 22 ali em cima, né, 22 de junho, aqui também estava escrito 23, né, foi para 22, que é sexta-feira, que foi a data da reunião, e os presentes, então, aqui os conselheiros docentes, a Regiane, o Johnny, a Kelda, e o Matheus, os presentes administrativos, a Alessandra, o Bruno e o Adriano Montanher. E não tem aqui registro da presença de conselheiros discentes. Eu acho que não mesmo tinha. Assim, né? tinha dado, mesmo assim deu o quórum da reunião. Okay. Então foram essas as correções que foram feitas e do restante se manteve normal como o Ragnar já tinha encaminhado aí, tá? Gente, uma observação, apesar do texto parecer longo, eu fiz o resumo do resumo da reunião, tá? Porque eu vou propor para a gente aqui, enquanto conselho, de a gente já aprovar no mesmo dia a ata, porque a gente está registrando tudo em áudio. Então qual que é a minha proposta? Né? Que a gente já discutiu isso antes.
A gente colocar em ata o que foi discutido, mas não descrever todos os esclarecimentos. Os detalhes dos esclarecimentos estão gravados em áudio. Inclusive, no próprio arquivo, eu coloco lá embaixo, Moab, mostra lá, eu ponho lá o link para o áudio. Então, assim, quem lê a ata, tá, mas o que discutiu do PPC da matemática? Ah, mas não foi, eu falei lá, escuta lá no áudio. Se tiver alguma coisa que a gente tem que tomar uma providência, está lá o áudio para complementar então a ata. Tudo bem, gente? Com isso a gente consegue a proposta, chegar na reunião já com o texto pronto, tá? Da ata, para a gente registrar aquilo que foi discutido, tá? A votação, por exemplo, e depois a gente já assinaria para não ficar pendência da ata para a próxima reunião. Tudo bem? Pode ser, gente? Mas a gente não votou, né? Não, vai votar. Agora que a gente pediu a panela, depois eu vamos votar, a gente não votou o caminhamento. Bom, gente, além dessas alterações, ok? Sobre o texto? Não precisa ler agora, não, né? Não. Tá, gente? Então, evitando até que... Então, a gente pode colocar em votação, então? Então, em regime de votação, a ata do dia 22 de junho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pela aprovação. Não aprovação? Abstenções? Nenhuma abstenção. Ok. Vamos para a ata de hoje, então? Não, bota outra coisa antes. Hã? Ah, é verdade. Aí eu não posso com certeza. Em regime de votação, então, encaminhamento do PPC, da revisão do PPC da licenciatura em matemática. Em regime de votação, pelo encaminhamento do PPC para o CONEM, né? CONEM ou PRE? CONEM. Bruno, quer falar alguma coisa, Bruno? Ah, tá. Pela aprovação, então... Favorável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marcelo? 9, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O outro eu não votei, eu não estava presente. Então você tem que abster. Posso registrar a sua abstenção, então? Registra a abstenção, então. 8 votos e uma abstenção na ata anterior e 9 pela aprovação do encaminhamento do PPC. Se puder colocar então na tela, Moab, para a gente já aprovar essa ata de hoje, gente. Põe na tela. Pergunta: a conselheira Beatriz pode votar chegando uma hora? Pode. Até porque ela teve, né, acesso a toda a documentação e tal, então não vejo nenhum problema de votar. Ok, gente? O William foi embora, tem que registrar na ata. Ele foi por outra reunião também. Ele não chegou a votar, né? Mas ele não chegou. Sim, eu não sei se há necessidade da gente... Não há necessidade, registrar. Porque, na verdade, ele tem que registrar a presença dele, entendeu? Mas não registra o voto. O voto dele registra como inscrição. Então, não, voto não vai o número de voto, porque assim, ele tem que ser registrado no primeiro, porque inclusive o nome dele está na lista e ele assinou. Então a presença dele tem que ser registrada. Mas, na votação, o dele tem que ser abstenção. Porque tem 9 na ata de hoje, 9 conselheiros. Então todas as votações, 10 agora, 10 todas as atas têm que ter, todos os itens têm que estar lá registrados, para até conferir, peraí, houve quantos sim, quantos não, quantas abstenções. Exatamente. Tem que ser o valor. E caso haja diferença, então que registre-se a saída de um conselheiro. Então, registra depois só que, né, o conselheiro se ausentou. Na ata, no final da ata, registra. O duro é controlar essa saída, né? Mas, enfim. No Conselho Superior, gente, às vezes sai um titular, fica um suplente e não há o registro disso.
Tá? Não há necessidade de registrar, mas como o nome dele no começo ele precisa estar, porque está na lista de presença, então na hora da votação o voto dele é abstido. É só uma coisa, eu coloco na abstenção 2 abstenções, eu coloco quem saiu. Não, você põe 2 abstenções, não precisa. Não precisa. Eu só vou colocar. Não, abstenções é quando o próprio conselheiro se abstém. A gente não pode abster pelo conselheiro. A gente tem que no mais registrar uma ausência do conselheiro, né? Porque senão vai ficar registrado que ele se absteve dessa votação. Não, ele estava ausente. Registrar, você coloca lá, registre-se que na ocasião da votação, o conselheiro fulano de tal já havia. Antes da aprovação você coloca o conselheiro William se ausentou. Pronto. Que daí entrou em votação sem esse conselheiro. Perfeito. Ok? Ok. Olha como ficou resumida a ata. Então, por favor, confiram. O Johnny também vai anexar esse relatório que ele leu, né? Anexo 3. Vai ter o anexo dos informes também, anexo 2. Eu só preciso acertar aquela coisa da reunião extraordinária da reunião ordinária. Isso, com essa única alteração, registrada no áudio. Viu, Mano? Já vou acertar e já mando para os conselheiros. Faltam alguns acentos aí, não sei acentuar aqui nesse negócio aqui. O quê? Não, aqui nesse negócio, nesse computador, toda coisa por isso, mas é basicamente isso aí. Não, mas depois na hora de assinar as atas. Vocês já leram, gente? Eu vou ler aqui em voz alta. Já está lido. Está lido? Todos? Há necessidade da leitura, gente? Todo mundo já leu? Não? Então podemos colocar em regime de votação então a aprovação histórica da ata da reunião de hoje. Se manifesta então. E como é que eu devia ser registrada a aprovação dessa ata? Registrar nela mesma. Nela mesmo. Após lida e aprovada nesta mesma data. Hoje, para ser votada hoje, então tem que ter votado hoje. Todos por unanimidade, né? Por unanimidade. Ok. E aí a gente, quem está assinando essa ata sou eu e o Moab. A gente escaneia essa ata e também vai lá para o Drive também para consulta como material dessa reunião também, ok? Então essa reunião tem a ata da semana da reunião passada e a ata de hoje. A próxima reunião talvez tenha as atas passadas, talvez não, né? Vão ter as atas passadas que a gente precisa colocar em dia e mais a ata da reunião da reunião seguinte, ok? Tudo bem? Então, não havendo mais nada a tratar, damos por encerrado essa reunião, agradecendo a presença de todos. 1h e 3 minutos de duração. Parabéns a todos.